Então vamos no 3. Um, 2. 3. Fala, geração encorajada! encorajada! A gente tá aqui pra gravar um quadro novo pra vocês. Um quadro explicitamente maravilhoso que a gente tem estudado a fundo para poder trazer para vocês um melhor conteúdo. A gente vai falar sobre os livros da Bíblia, a gente vai começar a explicar pra vocês porque a gente precisa buscar esse conhecimento, a gente precisa buscar nos enraizar no Senhor. E é através da palavra que a gente vai fazer isso. Então, John, vamos começar? Vamos começar com o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, obviamente, então nada melhor do que começar com o começo de tudo. Nesse livro a gente vai falar sobre as características originárias do mundo, como Deus criou o universo, como Deus criou o homem, como o homem caiu infelizmente, como tudo aconteceu desde o princípio, como as nações foram criadas, quem foi chamado por Deus e todas as histórias impressionantes que a gente tem. E para começar, obviamente, a gente precisa saber quem escreveu esse livro, que foi quem, John? Moses. Moisés. Ele escreveu os 5 primeiros livros datados e nomeados como Pentateuco, lá mais ou menos em 1400 a.C., quando ele estava lá no Monte Sinai com Deus. Não se sabe exatamente como e quando ele escreveu, mas que foi mais ou menos nessa data. A gente tem a escrita de Moisés e mais ou menos uns 2000 anos de história, Gênesis inteiro. Então, assim, é um período Mano, 2000 anos, hein? longo. Imagina Moisés recebendo toda essa visão, mano. Exatamente. Meu Deus. O Gênesis, só Gênesis é um período de 2000 anos, que é separado em 50 capítulos em 2 partes. Do capítulo 1 até o 11, que é mais ou menos ali o período onde acontece a criação do homem, Exato. a queda, Noé e a Torre de O Babel. princípio de tudo, Exatamente. basicamente. E depois tem a parte 2, que é do 12 ao 50, que é o início dos patriarcas da fé, que é quando começou a nação de Israel, começou a surgir todas as nações, a começar a brigar, a começarem a crescer a nação de Israel e todo esse envolvimento com Abraão, com José, com todo esse povo aí que veio. Então vamos falar um pouquinho sobre o que acontece mais especificamente no livro de Gênesis. No capítulo 1 e no capítulo 2 nós temos, John, a criação da humanidade. Não só a criação da humanidade, como dos seres vivos, água, De sol, tudo. lua, tudo Deus criou em 7 dias, onde a gente até hoje não sabe se foram 7 dias literais, de 24 horas, ou levou anos. Então é por isso que existem muitas discussões sobre a Terra ter milhões de anos ou apenas milhares. Mas no capítulo 1 e 2, mais especificamente, é a criação, onde Deus dá essa ordenância e onde ainda não havia o pecado, estava tudo maravilhosamente perfeito. Mas depois o que acontece? Ah, rapaz, o ser humano é ruim. O ser humano falha, o ser humano que tinha todo dia a presença de Deus, via Deus, tocava em Deus, não pode mais. Por quê? Porque veio a serpente. E no momento de afastamento de Eva e Adão, a serpente aqui, ó, Fala Ó. no ouvido. no ouvidinho de Eva, e Eva, ó, se encantou pela maçãzinha, pela maçã não, pelo fruto, né? Que a pelo maçã, fruto, a gente maçã é a cinematografia, né? coco. É um coco, porque ele tomou e comeu, né? A gente é muito idiota. Enfim. E aí, caiu. Caiu, foi lá, comeu do fruto que não podia. O único fruto de um jardim inteiro, ela escolheu comer. Isso é muito Olha só. interessante trazer, porque no capítulo 2 a gente tem esse relato de Deus falando assim, ó, vocês podem comer de tudo. Vocês Falou podem fazer pra o Adão. que- Falou pra Adão. Vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer o que você quiser. Só não pode comer do fruto. A única coisa. E eles foram lá e E no capítulo 3 a gente tem a essa queda. Eles vão lá e comem. Tem algo muito interessante do capítulo Ah, 3, rapaz. no versículo 17, 19, não Porque lembro. o Senhor, quando eles caem no pecado, eles veem a nudez deles. Porque isso abre os olhos pra maldade. E aí, como eles veem a nudez, eles se sentem envergonhados pela nudez. E aí, o que que eles fazem? O que que Deus faz pra eles? Mata um carneiro, Não tem um animal específico, mas mata um animal e faz roupas de pele pra ele, representando pela primeira vez que o preço de um pecado é sangue, é vida. e aí nós temos o versículo famosíssimo que é: existirá um descendente da mulher. No meio das declarações de Deus pros 3 que cometeram esse pecado, teve a declaração pro homem, que foi acerca do trabalho árduo, que ia ficar mais difícil, você ia ter que plantar e colher. Em relação à mulher, que foi a reprodução, Das que dores de o parto. parto vai doer muito mais. E em relação à serpente, que foi sobre como ela vai cair, que vai vir um descendente dessa mulher, a semente da descendência dessa mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Mas esta lhe ferirá o calcanhar. Exato. E hoje nós sabemos que é a crucificação, mas Jesus ressuscitou e a serpente
foi pisada. O tanto de coisa que tem até Gênesis 3. A gente tá em Gênesis 3. Rapaz. Do capítulo 6 ao capítulo 9, nós conhecemos uma família muito importante para a história da Bíblia, que é Noé. Noé da sua conta. Noé. A família de Noé é composta por Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas 3 mulheres. Deus, ele fala para Noé que haveria chuva, e é muito interessante trazer o dado de que até então não havia chuva, não tinha chovido na terra. O dado também dele ser o homem, o único homem íntegro e justo encontrado na terra. geração. É um ótimo dado também. É um ótimo dado. Então, Deus, ele queria purificar o mundo. Deus, ele estava arrependido. É muito bom trazer que Deus, ele não se arrependeu de criar, mas ele estava num nível de tristeza tão extrema pelo pecado que estava acontecendo na Terra, que ele estava extremamente triste. E também que a palavra, quando você traduz do hebraico pra cá, também tem a variação dela significar compaixão. Então, através de escolher Noé, ele teve compaixão da humanidade, porque através de Noé, a humanidade voltaria a se multiplicar. Exatamente. E aí nós temos ali, durante esses capítulos, o relato da construção da arca. Noé entra com a sua família com um par de animais, né? Quantos animais Moisés colocou na arca? Nossa, é um par de... Moisés não colocou nenhum animal. Nossa, então, assim, eu não acredito que eu caí nisso. Então assim, aí acontece o dilúvio durante 40 dias e 40 noites, que eu gosto muito de como o 40 tá relacionado ali, né? 40 dias e 40 Muita noites, coisa. O jejum de Jesus foi 40 dias e 40 noites. 40 anos no Moisés. 40 anos no Moisés, 40 anos no deserto. E após isso, Noé, ele solta o corvo, solta a pomba, e ele sai, e ali é formado e firmado uma aliança extremamente importante que Deus faz, que é o arco-íris que nós vemos. A aliança de que Deus não destruiria mais o mundo, não inundaria mais o mundo da maneira que ele havia inundado. E aqui a gente tem uns detalhes ali que não, se a gente for contar, a gente vai ficar falando muita coisa, mas da história de Noé é basicamente isso. E aí depois acontece. A terra começa a se multiplicar, as pessoas começam a fazer filho e tal. Ei, você esqueceu de uma coisa. O que eu esqueci? Embriaguez de Noé. Quando eles chegam, eles fazem uma tenda e Noé, na agitação, fica animado, se embriaga com vinho e começa a amaldiçoar as pessoas, ali os filhos, né? E aí, porque eles viram ele na nudez. Um dos filhos, que se eu não me engano foi Cã, que é o filho mais novo, ele viu Noé e a sua nudez, e foi a partir dali do povo de Cã, inclusive, que surge o povo de Sodoma e Gomorra lá na frente, que vai ser um povo que vai ser muito acusado por práticas homossexuais no caso, por conta dessa visão que Cã teve. Agora a gente vai falar sobre a Torre de Babel. O que é a questão da Torre de Babel? As pessoas, quando elas começaram a se separar, elas foram para outros lugares, outras cidades, povoar a terra novamente. E aí, explorar e tal. E aí, os gênios tiveram a ideia de criar uma torre que chega até Deus, pro nome dele ser engrandecido, e falarem, nós chegou em Deus. Nós chegou em Deus. Nós chegou nos céus. Só que eis a questão. Deus vai lá e confunde a língua deles. Cada um fala uma coisa. E hoje eu preciso aprender a falar inglês. Exatamente, é por causa deles que hoje a gente precisa aprender as outras línguas, porque até então era todos uma só língua. Só que aí os bobão quiseram subir até Deus, e aí, olha o que aconteceu. Os bobão aí, ó. E aqui a gente encerra a primeira parte de Gênesis, né? Exato, mas antes, não seja orgulhoso de tentar chegar a Deus com suas forças, mas sim através do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, João 14,6. É isso aí. A partir do capítulo 12 até mais ou menos o capítulo 36 de Gênesis, nós temos a história dos 3 patriarcas da Bíblia, que são quem, João? Abrão, no caso, né? Abrão, em primeiro instante é Abrão. Abrão, depois Abraão. Isaac. E Jacó. Que se torna Israel depois. Mas, exato. Falando especificamente de Abrão, na época, foi chamado por Deus a sair de sua tenda e ir para qualquer lugar que ele ia mostrar, ia fazer com que os descendentes dele fossem mais numerosos que as estrelas do céu e que através dele as nações seriam abençoadas. Isso é um detalhe muito importante sobre Abraão, porque através da descendência de Abraão nasce Jesus, que é onde tem o povo hebreu, que era o povo que seria para Israel por completo, que seria o povo que seria para apresentar a Deus ao mundo. Não era o povo escolhido a só ele ser salvo, mas eles foram escolhidos para apresentar o verdadeiro Deus ao mundo. Abraão, então, ele tem ali uma idade extremamente avançada. Ele, por sua pequena impaciência, tem um filho com a serva da Sara, sua esposa Agar, que o nome do filho é Ismael, que dá origem ao povo islã de hoje em dia. Você não esperava que eu ia ter esse conhecimento todo. Meu Deus, se tu não acertar, eu te dar um tapa aqui agora. Nossa.
Ismael, ele dá origem ao povo islâmico hoje, e é por isso que existe um grande conflito entre os islãs e Israel. Porque Isaac era o filho da promessa, mas teve Ismael foi também. o fruto do adultério. Exatamente. Então, através disso, Abraão, ele tem o filho Isaac com mais ou menos 100 anos de idade. Ele tem uma grande história do sacrifício de Isaac, que é uma grande alusão ao sacrifício que Deus iria fazer lá na frente pelo seu próprio filho, Jesus Cristo. E aí Isaac, então, também dá origem a 2 povos, Jacó e Esaú. A história de Jacó e Esaú, todo mundo sabe, eles se tretaram, teve a lentilha de perder o direito de filho mais velho. Jacó engana o seu pai Isaac pegando... Jacó, que o nome significa ou mentiroso ou enganador. O enganador. E através da enganação que ele fez com o seu pai Isaac, ele toma todas as bênçãos de filho mais velho que Esaú precisava. Era muito importante no Antigo Testamento. A partir disso, Isaac foge para a terra antiga de Abraão e se casa... Não, eu falei Isaac? Falei Jacó. Jacó, ele vai lá e vai para a terra antiga de Abraão, onde o seu tio Labão vivia. Nisso, ele vai lá e trabalha durante 14 anos por 2 mulheres. No caso, ele queria trabalhar por só uma, mas ele ganhou 2, porque ele foi enganado, porque ele era enganador. Tomou. Exato. Tomou, né? Tomou, né? E aí, ele se casa com Lia, se casa com Raquel, e ele também tem filhos com as servas dessas 2 mulheres. Então, ele tem ao todo 12 filhos. É coisa, hein? É filho para dedéu. É coisa, mano. Você não ia aguentar ter 2 filhos. Mas nunca... Mas também o cara era rico, né? Vamos falar. O cara era rico, o cara bem rico. O cara era rico. O 12º filho fez com que a esposa amada dele, Raquel, morresse, que era o Benjamim. Mas ele teve um filho extremamente importante para a história de Israel a partir desse ponto, que... José. O nome dele é José. E agora eu vou te explicar resumidamente a história dele, tá? Ele é um dos 12 filhos, mas um dos 2 apenas que foram filhos de Raquel, que era realmente a mulher que ele amava. Raquel era estéril, Deus cura a esterilidade dela. E aí, só que esse José, ele era muito escolhido por Deus já. O cara ele já tinha sonhos sobre coisas que viriam a acontecer na frente, como o feixe dele de trigo levantado e o feixe dos 11 irmãos dele ajoelhado perante ele. E aí os irmãos começaram, tá, esse cara é mais amado pelo pai, ele tem sonho que ele vai ser superior que a gente, e aí? E começaram a ter inveja, começaram a ter raiva, até que um dia ele tava lá pastoreando, José tava pastoreando as ovelhas, o pai fala, ei, leva lá uma marmitex pros seus irmãos que estão lá trabalhando na horta. Aí ele vai lá entregar, aí os irmãos o que faz? Dá um golpe nele. Você acredita? Dá um golpe. Dá um golpe nele. Bota ele num poço. E arrancar a capa dele pra mostrar pro pai e falar assim, ó, teu filho foi morto por um animal selvagem. Mano, eles vendem José como escravo pros egípcios. E aí pronto, o cara vira escravo no Egito, tá? Ele vira escravo de Potifar. Longe da família. Longe da família que odiava ele. Mas em tudo ele não reclamou com Deus. Nunca. O cara era brabo. Aí ele virou escravo de Potifar. O cara dava o máximo em tudo que ele fazia. Mas aí o que aconteceu? A mulher era apaixonada em José. Gamadinha. Queria muito o José. Era gamada. E aí o que ela fez? Começou a ir pra cima de José. Começou a se jogar em José. Até que um dia ele saiu correndo. Se distanciou dela. Só que ela falou o que pra Potifar? Ó, Potifar, que era general do exército do Egito, no caso. Ela foi lá e falou pra Potifar, ó, esse cara queria me abusar. Queria tomar a mim como mulher dele. Só que sendo que era mentira. Só que em quem que ia confiar? No escravo ou na mulher? Confiou na mulher. O cara foi o quê? Pra prisão. Meu Deus do céu, que cara ferrado. Exatamente. Mas quando que ele reclama? A Bíblia não mostra. Aí ele foi pra prisão. Meu Deus do céu, olha só. Foi pra prisão. O cara foi pra prisão, ficou um tempo na prisão. Virou amigo dos prisioneiros, dos guardas. Os guardas confiavam nele. Só que aí, até que 2 caras vieram com um sonho pra ele. Falaram assim, ó, o copeiro e o padeiro. Os caras vieram assim, ó, a gente teve 2 sonhos. A gente era padeiro e copeiro do rei, do faraó. E aí, a gente quer que você interprete, porque falaram que você interpreta. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro ia viver, depois de 3 dias ele ia ser liberado e ia voltar ao status. E o padeiro ia morrer em 3 dias. Só que ele falou ainda antes, depois. Olha, lembra de mim quando você voltar lá pro faraó, pra ele me tirar daqui, porque eu sou de bom. Mas aí não lembrou, esqueceu. Voltou, esqueceu 2 anos. Aí o faraó teve outro sonho.
Sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E as 7 espigas. E as 7... É isso aí, 7 As espigas. espigas. As espigas magras e a espiga fina. Não. Ele lembra assim, ó, caraca, tem um mano lá na prisão que interpreta sonhos, vem comigo. E aí ele vai lá e chama esse cara pra interpretar o sonho. Ele interpreta e ele vira governador do Egito, cara. Porque ele liberou a estratégia que fez com que o Egito se tornasse o mais rico da Terra. A nação mais rica da Terra. Depois, como a fome se alastrou por 7 anos no mundo inteiro e eles tinham reservado comida, vai todo mundo bater lá na porta. E adivinha quem vai? Os irmãos. E adivinha como é que eles ficam? Ajoelhado pra ele. Cumpriu o sonho depois de mais de 20 anos que ele tinha sonhado. Absoluto cinema. Absoluto cinema. Aí eu te pergunto, John, por que a gente tem que ler Gênesis? Se é um livro que já faz tanto tempo. Porque ele tem muitos valores pra gente. Com certeza. Inclusive de você entender da onde que nós viemos e quem somos nós. Que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós Fomos criados à mão de Deus. Exatamente. O nosso objetivo aqui na Terra é voltar a ser completamente imagem, poder olhar no nosso reflexo e enxergar Deus. Não que nós somos Deus, mas que nós refletimos o caráter aprovado dele e a santidade completa. É obviamente também porque nos apresenta o próprio caráter de Deus, como ele tem compaixão e como ele teve misericórdia nas nossas vidas, porque a gente merecia ir de tobogã diretamente. Exato. E como ele é muito inexplicável, né? Porque ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é justo. E ele segue os mandamentos que ele já criou pra ele, entendeu? Ele segue aquilo, independente se é do povo dele ou não. E é interessante trazer que também, aqui no livro de Gênesis, em 50 capítulos, nós temos várias histórias de pessoas que erraram, falharam, mas se levantaram e alcançaram a misericórdia de Deus e vivem. E também nos revela perguntas que a filosofia, a ciência nunca nos explicou. Da onde a gente vem? Pra onde a gente vai? O que é a gente, do que a gente foi feito, se Deus existe ou não, tudo isso mostra. Gênesis não é o começo da Bíblia, ele é o começo da relação entre Deus e a humanidade, que dura até hoje. Mas é interessante também relembrar que o povo de Israel sai da sua terra e vai morar na terra do Egito, onde José era o governador. Após a morte de Jacó, passam-se alguns anos e José também morre. E aí passam-se 400 anos de que o povo estava morando. E aí o que acontece, John? Troca o governador e eles começam a ser escravizados no Egito. Mas isso é um tema do próximo vídeo. Isso é o tema do próximo vídeo, que é o livro de Êxodo.